Bom, meus irmãos, como eu falei, nós estamos dando um intervalo aí nas pregações do pastor em Romanos. E eu tenho tido a oportunidade de compartilhar com vocês algumas as vezes que eu tive aqui no domingo, falando sobre a primeira carta de João. Então, abram suas Bíblias na primeira carta de João, no capítulo 2, versículo de 12 a 14. Nós temos visto a respeito de uma comunhão verdadeira e nós vimos anteriormente 3 provas de uma comunhão verdadeira com Deus. 3 vezes, as 3 outras oportunidades que eu tive de compartilhar com vocês a mensagem no domingo. A gente falou sobre 3 provas de uma comunhão verdadeira, onde a primeira prova da comunhão verdadeira se baseia em 3 convicções a respeito da palavra de Deus, encontradas nos versículos de 1 a 4 do capítulo 1. A palavra de Deus é imutável, ela é real e ela é viva. A segunda oportunidade, uma segunda prova da comunhão verdadeira com Deus, João baseia em 3 afirmações negativas a respeito das afirmações dos falsos mestres, dos versículos 5 até o capítulo 2, versículo 2. E essas afirmações eram: o pecado não me separa de Deus, não faz parte da minha natureza, e ele não se manifesta nas minhas ações. E a outra oportunidade, a terceira prova, se baseia em 3 atitudes que o crente precisa ter. Encontradas nos versículos 3 do capítulo 2, versículo 3 a 11, a gente viu as atitudes que esses crentes precisam ter, de obedecer, andar como Cristo andou e enxergar a necessidade do amor ao próximo. E hoje, a partir de agora, quando o João ele faz essa transição aqui nos versículos 12 a 14, parece que João ele interrompe de forma meio que repentina o seu discurso. O apóstolo ele toma essa atitude porque a sua intenção não era duvidar da fé desses crentes. João não estava escrevendo essa carta para colocar em dúvida a fé e a comunhão desses crentes. Pelo contrário, o desejo de João era que eles fossem crentes maduros. E por isso que João está direcionando esses 3 versículos aqui para uma outra perspectiva. Por isso que parece meio repentino esse corte de João. Dessa forma ele vai lidar com a ideia de maturidade. A maturidade do crente em Cristo Jesus, ela é proporcional à sua comunhão com Deus. E agora que João já falou bastante, e a gente viu que ele já falou bastante a respeito de uma comunhão verdadeira com esse Deus, ele vai passar agora a falar sobre essa maturidade necessária naqueles que têm comunhão com Cristo Jesus. Mas a pergunta que fica é: por que maturidade? Por que eu preciso de maturidade? Por que eu preciso tanto de maturidade na minha vida cristã? E João vai ajudar a gente a ver que a maturidade ela traz estabilidade na nossa vida espiritual. Pessoas maduras, elas aprendem a ouvir mais, falar menos, sabem lidar com problemas e dificuldades de forma mais sensata. Pessoas maduras são mais equilibradas espiritualmente. Portanto, se existe a necessidade de crescer espiritualmente, mas também existem etapas diferentes nesse processo de crescimento. E antes da gente ir propriamente para o texto, eu quero que vocês acompanhem um vídeo.
A comunhão verdadeira com Deus, ela precisa gerar na nossa vida um crescimento. Porque caso contrário, se germinar essa semente não for colocado para fora, não crescer ali, isso é apenas uma amizade colorida que nós temos com Deus. Não é algo que tenha um compromisso real com esse Deus. Ao contrário do que alguns pensam, uma autoridade não é algo instantâneo, como um miojo, que a gente apronta em 3 minutos e ele, rapidinho, a gente já pode comer e se alimentar daquilo. Ao contrário disso, ela é desenvolvida gradualmente. Tem etapas, tem processos. E é necessário um persistente passo de cada vez. Tal como uma fruta que nasce e tem os seus estágios, como a gente pode ver também por meio desse vídeo que acabamos de compartilhar, tal como uma semente tem estágios até o seu processo de maturação perfeita, o apóstolo João vai mostrar para a gente 3 etapas de uma maturidade cristã. Agora eu quero que vocês acompanhem o texto comigo, versículos 12 a 14. João escreve assim: Filhinhos, eu lhes escrevo porque os seus pecados foram perdoados, graças ao nome de Jesus. Pais, eu lhes escrevo porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Jovens, eu lhes escrevo porque venceram o maligno. Filhinhos, eu lhes escrevi porque vocês conhecem o Pai. Pais, eu lhes escrevi porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Jovens, eu lhes escrevi porque vocês são fortes. E em vocês a palavra de Deus permanece e vocês venceram o maligno. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai, essa é a Tua palavra. E confronte os nossos corações por meio dela, Senhor. Que essa maturidade seja algo que possamos desejar, mas que saibamos também lidar com cada uma das etapas, das devidas etapas na nossa vida. Que a gente saiba entender que existem processos para que a gente não se precipite, para que a gente não troque
os pés pelas mãos, mas para que a gente possa fazer a tua vontade de acordo com o teu soberano querer. Esse é o desejo do nosso coração, Senhor. Fala conosco nessa noite. É o que te pedimos. Em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Bom, meus irmãos, após a gente ler isso, a gente pode perceber, quando a gente lê o texto bíblico, a gente percebe claramente ali pelo menos três etapas que João vai identificar nesse processo de crescimento. A primeira etapa que nós vamos ver, ela se encontra no versículo 12 e no início do versículo 14. João descreve essa primeira etapa como filhinhos. Dessa forma, João, ele usando essa expressão filhinhos, ele usa, não como ele já usou anteriormente no capítulo 2 mesmo, no versículo 1, falando de forma geral para todas aqueles crentes a quem ele estava escrevendo. Agora ele está falando para um grupo específico. Ele está lidando de forma mais específica, aqui agora, não demonstrando o seu carinho, que é muito próprio do apóstolo João. A gente, no decorrer da carta de João, a gente vê outras vezes João usando essa palavra filhinhos de uma forma mais geral para todos aqueles crentes ali. Mas aqui é uma forma mais específica. Essa expressão ela está direcionando a nossa atenção ao fato de algumas pessoas ali naquela igreja ainda serem recém-nascidos na fé. As características desses filhinhos, João coloca como reconhecem. Eles reconhecem o padrão o perdão dos seus pecados e eles reconhecem a comunhão com Deus, eles reconhecem o Pai. Ao puxar esse assunto, João ele quer trazer a ideia desses crentes, a necessidade de que eles aprendam que existe um tempo para todas as coisas. Existe um tempo para cada coisa e para cada etapa na vida cristã também. Isso inclui a maturidade cristã. Pular etapas em qualquer situação é ruim. Na nossa vida normal, na nossa vida secular, pular etapas já é ruim. Mas na vida espiritual, esse processo de crescimento espiritual que nós experimentamos a partir do momento em que Cristo nos alcançou, é ainda mais prejudicial. Isso é tão prejudicial, pular etapas no seu processo de crescimento cristão é tão prejudicial para vocês e para mim, quanto abandonar o processo. Parar esse processo. Porque quando nós pulamos etapas, nós criamos expectativas que a gente não vai conseguir corresponder também agora. O desejo de ser um crente mais maduro, mais amadurecido, imediatamente após o seu encontro com Cristo, sempre trará frustração para você, sempre trará desânimo, porque são expectativas que não vão bater. São expectativas que são impossíveis de se concretizarem. Porque um recém-nascido na fé, ele ainda não tem bagagem o suficiente para compreender determinadas coisas que necessita desse amadurecimento. Isso prova o quanto valioso é esse primeiro passo. Quando João ele cita aqui essas características desses crentes novos na fé, ele cita o reconhecimento do perdão do pecado e ele cita a comunhão com esse Deus. São passos valiosos. Isso já quer dizer que você faz parte da família de Deus. A mesma família que um crente mais amadurecido, mas que você está no primeiro passo ainda, na primeira etapa. Você não precisa se matar porque você olha alguém na igreja e essa pessoa é muito madura na fé e você ainda não consegue ter atitudes iguais a dela.
Você precisa entender que existem processos, existem etapas, e que você precisa compreender que só o fato de você já compreender o perdão dos pecados e entender a comunhão que você pode ter agora com o seu Pai já é uma grande coisa. Se você compreende isso, ou se você se encontra nessa etapa de recém-nascido na fé, se alegre. Você foi salvo por Cristo Jesus. Mas só que agora você precisa compreender também que você precisa crescer. Quando eu era mais novo, algum tempo atrás, eu trabalhei com um pai de um amigo meu e ele era distribuidor de banana. E nessa época que eu trabalhei com ele, eu fazia um pouco de cada serviço lá. E às vezes chegavam os caminhões de fora, alguns até mesmo aqui de São Paulo, levando banana. E a gente tinha que descarregar e colocar nas câmaras, nas estufas, para colocar aquela banana que não necessariamente estava madura. Muitas delas estavam verdes, a gente precisava entregar no dia seguinte. A gente colocava ela nas estufas e a gente usava eu acho que é gás, carbureto, e a gente fechava a estufa e deixava o carbureto soltar o gás ali, para que a gente pudesse chegar no outro dia, na manhã seguinte, geralmente de madrugada, quando a gente carregava o caminhão para sair para a entrega, para que elas estivessem estimuladas ao amadurecimento. A gente forçava o amadurecimento daquelas bananas. E na vida cristã não pode ser assim. A gente não pode querer forçar etapas na vida cristã. A gente não pode querer que um recém-nascido na fé seja amadurecido como alguém que já tem tido um contato, uma experiência com essa palavra. Crentes já recém-nascidos precisam crescer espiritualmente, para que seu corpo se adapte para receber as coisas mais sólidas, coisas que não são mais líquidas. Algo que Paulo fala para a igreja de Corinto. Eu vim até vocês como crentes que ainda são crianças, dando a vocês algo líquido ainda, porque vocês ainda não poderiam ter alimento sólido. Paulo está falando sobre isso. Esses crentes precisavam estar mais amadurecidos para poder receber um alimento sólido, igual um recém-nascido. O recém-nascido ele não pode, imediatamente que sai da barriga da sua mãe, já comer comida sólida. Ele precisa se alimentar com leite. Depois, gradualmente, se acostumar com uma papinha um pouquinho mais sólida. E mais para frente, quando o seu organismo estiver funcionando melhor, já acostumado com isso, aí ele pode ser colocado diante de uma comida sólida. Igualmente é na vida cristã. A gente não precisa ficar se preocupando em querer pular etapas, mas precisamos nos dedicar à palavra para que possamos amadurecer por meio de um processo natural, não forçado. Então nós precisamos ter isso em vista, a importância de seguirmos o processo natural do amadurecimento cristão. Em vista disso, João vai passar por uma próxima etapa, a segunda etapa dessa maturidade cristã. E aí ele vai apresentar aquilo que ele caracteriza aqui como jovens, encontrados no versículo 13, na parte final do versículo 13 e na parte final do versículo 14. Ele usa essa expressão para se referir a alguém que já está no meio para frente da caminhada cristã. Essa expressão jovens indica que João ele não está falando
de uma pessoa que já alcançou a maturidade cristã, mas que já iniciou esse processo e ele tem tido contato com a palavra de Deus e tem acertado a sua vida de acordo com a palavra. Essa expressão indica que esses crentes eles têm um grande potencial para não caírem nos erros, nas armadilhas do pecado, por causa que a palavra de Deus está neles. Por isso eles são fortes. As características desses cristãos, João caracteriza eles como fortes, alguém que é vigoroso na fé e na luta espiritual. Eles são pessoas que conseguem lutar com os seus desejos, com os seus pecados, de forma ativa, de forma vigorosa, de forma que eles atacam os seus próprios pecados, tentando reduzir o seu corpo à escravidão de Cristo, para que ele possa viver uma vida justa e reta diante desse Deus. Mas como eles conseguem chegar a esse estado? Se esses jovens estão vencendo, e aqui ele não está lidando com jovens de idade, mas jovens na fé. Essa etapa, segunda etapa do processo de maturação, de maturidade cristã. Como que esses jovens conseguem vencer o pecado? Como que esses jovens conseguem vencer o maligno? É a pergunta que todo mundo quer a resposta. E não só em João, mas o salmista vai responder essa pergunta para a gente. No Salmo 119, versículo 9 a 11, vai estar projetado aí, não precisam correr aí na Bíblia. O salmista diz: como pode o jovem manter pura sua conduta? E aí ele responde: vivendo de acordo com a tua palavra. Eu te busco de todo o coração. Não permitas que eu me desvie dos teus mandamentos. Guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. João também registra em seu evangelho, não nas suas cartas, pelo menos 3 vezes, onde ele vai falar sobre o quão importante é guardar a palavra de Deus. E o salmista também complementa isso por meio da palavra. Como eu posso manter o meu coração puro diante desse Deus? Como que eu posso ser forte, lutando na batalha espiritual, lutando contra o maligno? A palavra de Deus vai te direcionar. A própria palavra, você precisa guardar ela no seu coração. Você precisa aplicá-la na sua vida. Ou seja, esses jovens não só conhecem a doutrina, mas eles guardam ela no coração, aplicando na sua própria vida. Esses crentes, eles conseguem vencer batalhas contra o maligno por causa da palavra de Deus. Às vezes na nossa vida cristã, a gente fica nesse desespero. Mas como que eu posso vencer essa área? Essa área é tão difícil, essa área é tão complicada para mim. Eu tenho batalhado há tanto tempo na minha vida por causa dessa área. Como que eu posso vencer isso? E a gente se esquece de olhar para a palavra de Deus que dá a resposta necessária para a gente. Guardando a palavra no meu coração. Vivendo uma vida de intimidade com esse Deus. É dessa maneira que esses jovens são caracterizados como fortes e vigorosos na sua batalha espiritual. Esses crentes conseguem vencer essas batalhas por causa da palavra de Deus. Nós precisamos nos libertar dessa ideia imediatista que vive na nossa cabeça. Quando a gente olha alguém que é mais maduro na fé que a gente, e a gente fala assim, poxa, eu nunca vou chegar nesse nível. Caramba, cara, eu sou muito ruim, eu sou um pecador miserável. De fato, nós somos muito ruins e nós somos pecadores miseráveis.
Mas olha só, existe um processo. Existem etapas e elas não podem ser puladas. Por várias vezes, poxa, eu conheço várias pessoas que são muito maduras na fé. Um exemplo delas é o meu avô. O meu avô é um cara sensacional. Disciplina completa na sua vida. Ele tem uma vida regrada com as coisas de Deus. Ele é piedoso, é um cara dedicado ao estudo da palavra. Ele não terminou o ensino fundamental. Mas se você for conversar com ele sobre Bíblia, caramba, chega a dar gosto, você vibra com aquilo. Você fala assim, caraca, como que o meu avô sabe tudo isso sobre a Bíblia? Mas eu já vi várias vezes ele acordando 5 horas da manhã, todos os dias. Faz a leitura bíblica, faz o estudo da lição. Todos os dias ele tem a mesma coisa, a mesma rotina. Independente do que aconteça, ele faz 5 horas da manhã. A gente brincava com ele, eu e os meus primos, a gente brincava com ele, a gente tentava fazer de tudo para ele não trocar o horário e ele não trocava. De nada, nada. Alguém que ama a palavra de Deus, tem contato com ela, resolveu na sua juventude espiritual, nessa etapa de juventude, ele teve contato com a palavra de Deus e ele se aproximou dela, guardou ela no coração. Processo de maturidade cristã. Nós precisamos compreender e largar a mão desse pensamento imediatista de que eu preciso ser maduro agora. Você precisa sim, mas você precisa respeitar o processo. Não é com um estalar de dedos que você vai se tornar maduro. Na fé, exige muita dedicação por meio da palavra e guardar essa palavra no seu coração. A luta contra o pecado, ela é dura, sim. Mas se nós tivermos a palavra de Deus guardada no nosso coração, fixada na nossa mente, aplicada na nossa vida, nós vamos conseguir vencer essas batalhas. Precisamos nos empenhar em buscar crescer na graça e no conhecimento de Cristo Jesus por meio da palavra, por meio do guardar a palavra, igual Pedro vai falar na sua 2ª carta. Cresçam na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. Mas existem períodos. Fiquem tranquilos. Não se desesperem. Existe tempo para todas as coisas. Por isso, João ele passa para a 3ª e última etapa desse processo de crescimento, processo de maturidade cristã. E esse processo se encontra no versículo 13, no início do versículo 13, no 13a, e no 14, no meio do versículo 14. João agora ele vai direcionar a sua palavra aos adultos, espiritualmente falando. E ele vai caracterizar esses pais, esses adultos na fé, esses maduros na fé, como pessoas que têm uma profunda comunhão com Deus. Eles não têm a comunhão só básica, como a gente viu lá nos recém-nascidos na fé. Eles têm uma profunda comunhão com esse Deus. E eles têm também um pleno conhecimento da pessoa de Deus. João, ele usa frases idênticas para os pais aqui falando, com a finalidade de enfatizar. Nas outras 2 etapas que nós vimos, tanto nos jovens como nos filhinhos, a gente vê que João, ele, na segunda frase que ele vai falar, na segunda sentença que ele vai expor sobre aquela determinada etapa, ele acrescenta algumas coisas como complemento. Mas nessa fase em específico, quando ele vai falar sobre pais, ele usa frases idênticas. Idênticas. Pais, eu lhes escrevi
porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Igualmente no 13a, pais, eu lhes escrevo porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Ele está dando uma ênfase que esses pais, esses adultos na fé, eles conhecem esse Deus plenamente. Eles não têm mais só o conhecimento básico que nós adquirimos por meio do salvar de Cristo Jesus na nossa vida. Mas agora, eles conhecem esse Deus plenamente. A intenção de João, possivelmente, ao citar esse conhecem aquele que é desde a eternidade, está se referindo a essa magnitude de Deus. Eles não só conhecem Deus como Pai, como ele cita nos filhinhos. Eles conhecem esse Deus que é desde a eternidade. O Salmo 90, versículo 1 e 2, ele fala sobre isso, o salmista. Aquele que é de eternidade a eternidade. O conhecimento pleno desse Deus faz com que eles sejam mais amadurecidos, porque eles conhecem esse Deus de fato. Eles aprenderam por meio da palavra de Deus a grandiosidade desse Deus. Eles já passaram pelos outros estágios. Eles cresceram espiritualmente. E no devido tempo, eles evidenciaram esse fruto da maturidade. Aquela euforia inicial que se encontra nos filhinhos, nos recém-nascidos na fé, com esse contentamento que, poxa, eu fui salvo. Cara, isso é muito bom, cara. Eu quero fazer isso. Sabe aquela coisa de recém-nascido na fé? Que o cara tá explodindo, quer anunciar Jesus Cristo para todo mundo. E aonde ele para, ele fala. Aonde ele tá pensando nisso. Essa euforia, ela já passou não como forma negativa, de ele se esqueceu, mas amadureceu essa euforia. Já não mais são como os filhinhos na fé. Eles já passaram dessa primeira etapa, que já aconteceu há algum tempo. Já passaram também pela segunda etapa, que é o crescimento promovido pelo contato com a palavra. Eles tiveram esse amadurecimento dessa euforia por meio da palavra de Deus. Compreenderam esses processos, essas etapas que se encontram na vida cristã. E agora eles estão firmados na verdade de Deus. É importante perceber também que o apóstolo João, ele vai usar palavras muito parecidas com essa dos recém-nascidos. Aqui ele direciona simplesmente essa questão da eternidade, onde ele vai definir o quanto eles conhecem esse Deus. Porque saber que Deus é nosso Pai é muito profundo, mas ainda é a coisa mais básica da fé. A gente aprende isso quando a gente está na classinha ali da EBD, a gente ouve falar de Deus como nosso Pai. E a gente compreende isso porque agora a gente está tendo um pouco de contato com a palavra de Deus. Mas é diferente de reconhecer aquele que é de eternidade em eternidade. Aquele que sempre existiu. Ninguém criou ele. Ele simplesmente existe por si só. E pela sua soberana vontade, definiu criar céus e terras para o louvor da sua glória. E por causa dessa profunda compreensão das coisas espirituais, das coisas acerca desse Deus, dessa incompreensível coisa que é Deus. Deus é algo maravilhoso,
é infinito, é perfeito. A gente não tem como compreender ele completamente. Mas tudo aquilo que a palavra de Deus deu aos homens a conhecer a respeito de Deus, eles se empenharam em conhecer. Eles se dedicaram a conhecer. E por causa disso, esses crentes maduros na fé, eles já conseguem até, inclusive, vislumbrar a eternidade hoje. Eles conseguem viver a sua vida, a perspectiva da vida deles na eternidade. Porque aquilo que nós já somos na eternidade, Deus nos capacitou a vivermos hoje também, por meio do lavar regenerador do sangue de Cristo Jesus. Deus permitiu que a gente viva esse vislumbre da eternidade, por meio dessa maturidade cristã. Então João, ele conclui essas 3 etapas com o objetivo de fazer com que aqueles crentes compreendessem: existe tempo para todas as coisas. Vocês não precisam ficar olhando para o lado, se comparando de forma competitiva e pecaminosa um com o outro. Se existe alguém mais maduro na fé que você, glória a Deus por isso. Olha para a vida dele e se espelha nela. Busca o crescimento. Ser recém-nascido na fé não é demérito para ninguém, não é algo ruim para ninguém. Porque ser recém-nascido na fé corresponde que você já é filho de Deus e que você tem muito caminho ainda para andar aprendendo a respeito desse Deus. Você tem muito para crescer, tem muito para experimentar a respeito de Deus. Você tem muitas coisas para viver com esse Deus. Isso é maravilhoso. Se você é recém-nascido na fé, você não precisa ficar colocando pesos que não existem nas suas costas. Achando que você precisa ser que nem aquele crente já que tem tido um contato de longos anos. Você não precisa colocar esse fardo nas suas costas. Deus não espera que você vai ser o cara mais maduro na fé logo em seguida de você ter sido encontrado por Cristo Jesus. Deus não espera isso de você. É uma expectativa impossível de acontecer. E isso não vai acontecer. Ele quer também que eles aprendam que essa maturidade serve para, esse momento, serve para que cresçam do jeito certo. Que não seja forçado como a gente viu. A gente viu no vídeo aqui, durante alguns minutos, um processo de germinar de uma semente. Mas esse processo, com certeza, levou meses. Não levou minutos, que nem a gente viu no vídeo. A gente não precisa acelerar esse filme. A gente precisa simplesmente experimentar cada etapa de forma diligente, obediente e fiel a esse Deus. Independente do nível que você se encontre hoje, o objetivo em todos os níveis, independente no qual você se encontre, é ser cada dia mais parecido com Cristo Jesus. A maturidade cristã não tem a ver com a quantidade de conteúdo teológico que você tem. O pastor estudou no seminário. O Paulo estudou no seminário. Fulano estudou no seminário. Eles são muito mais maduros, eles têm muito mais conteúdo. Tem um monte de pessoas que já estudou 4, 5, 3 anos no seminário e que não tem vida com Deus. Existem várias pessoas. Conteúdo teológico não faz com que você seja mais maduro do que outras pessoas na fé. O que faz com que você seja maduro, de fato, na fé, é o quanto você aplica aquilo que você conhece de Deus.
Então, quanto mais eu conheço de Deus por meio dessa comunhão maravilhosa que Ele mesmo permite a cada um de nós viver, quanto mais eu conheço esse Deus, mais eu preciso aplicar esse conhecimento que eu tenho de Deus na minha vida. Esse é o processo de crescimento. Esse é o processo de maturação cristã. E eu quero terminar, de acordo com tudo isso que a gente pensou, com a pergunta inicial. Para que eu preciso de maturidade cristã? Por que eu preciso disso? Eu preciso de maturidade cristã porque eu me torno exemplo no corpo de Cristo. Eu cresço em conhecimento a respeito do meu Salvador. Eu contribuo para a vida da minha igreja. Porque agora eu estou crescendo em maturidade. Eu posso também ajudar outras pessoas a crescerem nessa maturidade. Eu posso abençoar a vida de outras pessoas porque eu estou caminhando nesse processo de maturidade cristã. Então, por causa desse processo já está acontecendo, quer dizer que eu estou tendo um contato com a palavra de Deus e que, acima de tudo, eu estou aplicando essa palavra na minha vida. Eu estou guardando ela no meu coração. E alguém que guarda a palavra no coração, alguém que iniciou esse processo de maturidade, ele tem condições de abençoar, edificar a vida dos outros irmãos na igreja. Eu não me torno maduro para ficar exibindo minha medalha de maduro. Olha como eu sou maduro na fé. Olha só o presente que eu ganhei de Deus. Eu sou muito maduro na fé. O mais maduro daqui da igreja. Não é isso. Eu cresço em maturidade para que o corpo de Cristo seja edificado. E como Paulo fala lá em Efésios 4, muito bem ajustado por meio daquele que o salvou, que resgatou esse corpo. Ele é ajustado por Cristo Jesus em cada um dos seus detalhes. Então existem pessoas que estão nesse processo de maturidade cristã e elas unidas, desejosas de cada vez mais aprender a respeito da palavra de Deus. Elas, nessa união de propósito, elas edificam um corpo. E aqueles que acabaram de começar esse processo, que são ainda recém-nascidos na fé, vão ser edificados por aqueles que são mais maduros na fé. E aquele que é jovem na fé, ele vai ainda olhar para o maduro na fé, o pai, aquele pai que João cita, e vai olhar e falar assim, eu ainda quero chegar nisso. Então eu vou me esforçar mais ainda. E aquele que é maduro na fé, ele ainda olha para Cristo e ele fala, cara, eu tenho tanta coisa para crescer ainda. Em maturidade cristã. Eu preciso tanto ainda aprender a respeito de Deus. Porque quanto mais eu conheço de Deus, mais eu desejo conhecê-lo. Quanto mais eu tenho contato com esse meu Deus, esse meu Salvador e Redentor, mas eu quero ter contato com Ele. Eu não quero me afastar dele em nenhum momento. Eu não espero só o domingo para eu chegar aqui e estar diante do meu Deus. Eu estou diante dele durante minha semana toda. E por causa da palavra de Deus habitar no meu coração, eu tenho tido a possibilidade de vencer o maligno, de vencer o pecado. É por isso que eu me torno mais maduro, porque eu quero edificar o corpo de Cristo. Eu quero contribuir para o Evangelho, edificando outras pessoas, abençoando outras pessoas, por meio de um testemunho fiel, baseado na palavra de Deus. E isso só pode vir por meio de uma real comunhão com Deus e com sua palavra. Não tem outro jeito. Não tem como a gente
usar um carbureto especial, um carbureto espiritual para fazer a gente amadurecer aqui. Não existe possibilidade de adiantar processos na etapa de crescimento cristão, na etapa de maturidade cristã. A gente precisa constantemente estar em contato com a palavra de Deus, guardando ela no nosso coração, aplicando ela na nossa vida. Assim que se amadurece na vida cristã. Não tem fórmula mágica, não tem elemento especial aí que possa fazer você dar esses saltos no seu crescimento espiritual. Por meio da palavra só e do aplicar da palavra nas nossas vidas. Amém? Oremos. Senhor Deus, nosso Pai, nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor é esse Deus maravilhoso que se relaciona conosco, Deus. Um Deus que pensou em cada detalhe dessa regeneração que o Senhor mesmo promove nas nossas vidas. Deus, o Senhor nos salvou, Pai, para que a gente possa crescer espiritualmente, adquirir maturidade, Pai. Senhor, eu creio que o desejo de todos aqui é esse crescimento espiritual, Pai. Mas muitas vezes a gente acaba cometendo o erro de querer pular etapas nesse crescimento. Pular etapas nessa maturidade cristã, Pai. Senhor, nos ajuda nessa tarefa, Pai. Nos ajuda a compreender que precisamos ir passo a passo, persistentemente, caminhando para a maturidade cristã, mas respeitando cada uma dessas etapas, para que a gente não troque os pés pelas mãos, para que a gente não venha se frustrar, Senhor, se desanimar por causa de erros, mas que a gente seja revigorado a cada dia por meio da Tua palavra, por meio de conhecer mais a Ti, por meio dessa santa comunhão que o Senhor nos permite ter, Senhor, e aplicar tudo aquilo que nós temos aprendido a respeito de Ti, Senhor, nas nossas vidas, diariamente, Senhor. Nós entendemos, Senhor, que não podemos pular essas etapas. Nos ajuda, Senhor, a colocar tudo isso em prática, no devido tempo, aguardando tudo aquilo que o Senhor tem separado, reservado para nós. Essa é a nossa oração, Deus. Nós oramos em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Vamos ficar de pé, irmãos. Estamos encerrando nosso culto. Você tenha uma boa semana, que Deus te guarde, te dirija, que possamos aplicar a mensagem que foi ouvida à nossa dinâmica do dia a dia, em nossa vida cristã, para que possamos entrar nesse processo de crescimento de uma forma bem natural, mas contínua. Crescendo do jeito certo. Eu creio que é isso que Deus tem para cada um de nós. Vamos orar mais uma vez. Pai amado, muitíssimo obrigado pela Tua palavra que foi pregada, por cada querido irmão aqui, pessoas que nos visitam. Assim nós Te louvamos, ó Pai, pedimos Tua bênção para essa semana, para a vida de cada um, cada família, ó Deus, cada desafio, ó Pai, no trabalho, na vida doméstica, os desafios, ó Deus, tantos que vêm à nossa porta, ó Pai, e temos que responder. Peço que o Senhor capacite, que o Senhor renove a coragem, a força, dá discernimento espiritual, temor ao Senhor para cada um, que possamos sair daqui renovados, encorajados, ó Deus, para estarmos nesse constante e contínuo processo de crescimento, para que possamos Te honrar, ó Deus, com tudo que somos, que fazemos, que pensamos, que falamos, abençoando pessoas, ó Deus, demonstrando o Teu amor, ó Pai, através da nossa vida, do nosso testemunho a tantas pessoas
desesperadas ao nosso redor, sem esperança alguma, mas que Cristo possa ser visto em nós, ó Pai. Assim eu te peço, muito agradecido, em nome de Jesus, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso amado Pai, a comunhão e a consolação do Teu Espírito Santo esteja sobre a vida de cada um de vós, queridos irmãos, hoje e até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Que Deus os abençoe. Podem sentar.